Bom dia e bem-vindos ao Fórum Drex, coordenado pelo Banco Central do Brasil. Meu nome é Rogério Luca, sou chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil e coordenador deste fórum. Hoje, 22 de maio de 2024, está sendo realizada a sua quarta plenária. Este fórum é um canal de comunicação permanente com os agentes e as entidades representativas de instituições reguladas pelo BC e com outros setores envolvidos, viabilizando consultas, trocas de informações e orientações das expectativas acerca dos testes propostos para o piloto Drex, do desenvolvimento da plataforma do Drex e de outros temas relacionados ao Drex. Mais de 1.000 pessoas, com atuação direta ou indireta no sistema financeiro nacional, inscreveram-se para participar desse debate. Ressalto a diversidade de participantes, que permite uma visão diversificada do tema. Temos aqui representantes de participantes do sistema financeiro, participantes do mercado de capitais, desenvolvedores ou provedores de aplicações ou serviços baseados na adoção de tecnologia de registro distribuído, o DLT, provedores e potenciais provedores de serviços de tecnologia da informação, servidores do BC e de outros órgãos e entidades reguladoras, e todos que, direta ou indiretamente, têm atuação no sistema financeiro brasileiro. Lembro a todos que perguntas podem ser enviadas ao e-mail forum.drex@bcb.gov.br. Desde a última reunião do fórum, há pouco mais de 5 meses, atualizamos contratos envolvendo títulos públicos federais, aprofundamos os testes de privacidade, incluímos soluções tecnológicas alternativas. Lembro que a Secretaria do Tesouro Nacional é nossa parceira nesta primeira fase, em função de utilizarmos títulos públicos federais como ativos tokenizados na plataforma. As diretrizes do Drex e o nosso piloto têm se mostrado alinhados com as principais discussões e os principais desenvolvimentos internacionais relacionados ao tema de moedas digitais de bancos centrais. Nacionalmente, permanece forte o engajamento e o interesse do sistema financeiro e do mercado de capitais no desenvolvimento de um ecossistema de tokenização de ativos financeiros e de valores mobiliários. Planejamos concluir os testes das soluções de privacidade da primeira etapa do piloto nos próximos meses. Até 60 dias após a finalização desses testes, vamos nos dedicar à elaboração e publicação de um relatório sobre o que foi realizado e o que foi encontrado nessa primeira fase. Na manhã de hoje, foi publicada a resolução do Banco Central alterando o regulamento do piloto. Essa resolução será tratada em item específico da agenda deste fórum de hoje. Por um lado, a maturidade da tecnologia existente, notadamente no que toca à privacidade dos dados, não nos permite ainda levar à produção, neste momento, uma plataforma de forma segura. Por outro lado, persiste a demanda dos agentes representativos do sistema financeiro e do mercado de capitais para que aprofundemos no desenvolvimento de uma solução. Na próxima etapa do piloto, aprofundaremos a prospecção por soluções de privacidade, ao mesmo tempo em que abriremos a possibilidade de que os participantes do piloto possam ter diferentes ativos e contratos inteligentes desenvolvidos por eles, com modelos de negócios distintos para serem testados na plataforma. Essa etapa nos permitirá começar a debater também questões relacionadas à governança da rede. Dada a alta demanda de desenvolvimento de modelos de negócio relacionados ao mercado de capitais e em linha com a coordenação com os demais reguladores, estamos trabalhando também com a possibilidade de incorporação da CVM na governança do Drex. Isso permitiria que participantes do mercado de capitais e suas associações representativas desenvolvessem seus modelos de negócio numa plataforma multiativos, com ganhos de eficiência, em linha com as diretrizes do Drex. Na pauta do fórum de hoje, nós vamos começar tratando das atualizações nos contratos com títulos públicos federais. Em seguida, o Departamento de Tecnologia de Informação do Banco Central apresentará as evoluções das avaliações das soluções de privacidade. Por fim, serão apresentados os próximos passos do piloto, conforme resolução publicada nesta data, tanto na perspectiva negocial quanto na tecnológica. Na sequência, teremos uma sessão de perguntas e respostas,
onde responderemos às perguntas recebidas pelo endereço forum.drex@bcb.gov.br. Passo a palavra agora para Haroldo, o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil, para suas considerações iniciais. A seguir, para o André Castanheira, para introduzir a pauta técnica da nossa reunião. Muito obrigado e boa reunião para todos. Bom dia. Muito rapidamente, eu gostaria apenas, antes de passar específicos mencionados pelo Rogério, de ressaltar que essa primeira fase do piloto tem sido bastante desafiadora e também bastante rica. A nossa equipe do BC, juntamente com os profissionais do mercado financeiro que trabalham conosco em cooperação técnica, evoluíram de forma muito significativa o desenvolvimento da plataforma do Drex e das funcionalidades previstas para o piloto, bem como a avaliação da incorporação das soluções de privacidade elencadas e que serão abordadas com mais detalhes daqui a pouco pela gerente do projeto de TI, a Clarissa. Da mesma forma, eu destaco também o engajamento e a participação ativa dos 16 consórcios que estão conosco nessa jornada. Por ser uma plataforma de alta criticidade, por estar incorporando tecnologias inovadoras e, consequentemente, em maturação, a nova fase do piloto, mencionada pelo Rogério, permitirá o aprimoramento e a complementação do escopo atual, bem como acrescentará a oportunidade de desenvolver e evoluir novos modelos de negócio com potencial de inovação e melhoria dos serviços financeiros. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o André Castanheira, destacando aqui o meu reconhecimento e agradecimento a toda a equipe do projeto, que tem encarado com enorme competência e profissionalismo esse grande desafio do Drex, um projeto altamente relevante e inovador. Obrigado. Bom dia a todos. Eu trabalho no DEMAB, que é o departamento responsável por executar a política monetária. Sou chefe da divisão responsável pelo Selic e gostaria de mostrar no slide sobre a fase 1, sobre os contratos de títulos públicos federais, falar um pouco sobre o que realizamos já em 2024, reestruturação dos contratos para facilitar a manutenção, né, como o Haroldo comentou, né, tivemos uma participação muito grande, né, dos participantes e de outros departamentos do banco, e a gente fez as entregas, mas identificamos que havia uma oportunidade de melhoria, de forma a ter uma fase 2 mais melhorada. Melhoramos também a organização do código mediante recomendações de consultorias que nos apoiaram, e estamos em andamento com a operação de cancelamento, porque é natural que uma operação possa conter algum erro, e essa operação ser cancelada é algo natural, né? Então, a gente está construindo essa etapa. Uma outra que também é muito importante, transferência sem financeiro, dado que as instituições podem ter mais de uma carteira e desejam transferir títulos entre carteiras. E, por último, embora tenhamos implementado o resgate de título, né, quando o título vence, mas também é uma funcionalidade que entendemos que pode ser melhorada, e estamos trabalhando nesse escopo. Então, agora eu passo a palavra para a Clarissa, e muito obrigado a todos. Agora sim. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Para quem não me conhece, o meu nome é Clarissa e eu sou a responsável pela coordenação da equipe e pela condução das atividades de tecnologia do projeto piloto. Vamos passar para essa fase aqui da apresentação das atualizações tecnológicas e mostrar por onde a gente tem caminhado nesses últimos meses, desde o último fórum. Bom,
eu vou começar mais uma vez reforçando o nosso escopo. Eu sempre trago esse slide e eu considero que ele é muito importante para o alinhamento inicial da apresentação, né? O nosso grande desafio é tentar criar um ambiente com uma arquitetura descentralizada, onde os produtos e serviços possam ser ofertados pelos diversos participantes desse ecossistema, respeitando os requisitos legais de privacidade do nosso arcabouço regulatório. A gente sabe que, atualmente, a gente tem restrição no equilíbrio dessas três variáveis, descentralização, privacidade e programabilidade. Então, para a gente alcançar duas dessas variáveis, a gente tem que abrir mão da terceira. O que nós fizemos? Fixamos que a plataforma em teste deve ser uma plataforma DLT EVM, com nós distribuídos entre os participantes da rede, e a programabilidade, então, deve ser testada em contraponto com a privacidade dos dados. O que a gente sempre reforça nós não estamos procurando uma solução de privacidade em DLT. Estamos procurando uma solução de privacidade que não limite a capacidade de criar serviços na rede pelos mais diversos participantes do ecossistema. Isso é bem diferente de simplesmente buscar privacidade. Então, a gente sempre reforça essa questão aqui no início para alinhar o nosso escopo. Bom, das soluções que já foram anunciadas, foram essas três, Anonymous ITER, Starlight e Parchain. Tá? Eu vou seguir a apresentação aqui fazendo um breve relato de cada uma delas e o status atual. Bom, o Anonymous ITER a gente apresentou no último fórum, tá? A gente entrou em detalhes do funcionamento da solução. E quem tiver interesse pode acessar a apresentação lá na página do piloto, que vai ter as informações lá. Aqui, bastante em alto nível, é só a gente dizer que é uma solução de privacidade e anonimidade para redes Ethereum, né, que utiliza criptografia homomórfica, a prova de conhecimento zero, que é o nosso ZKP, e um conjunto de anonimidade. Nós testamos 2 fluxos com essa solução. A gente implementou a transferência de real digital, que é o nosso DREX de atacado, e a gente implementou a compra e venda de título público com o real digital. Esses 2 fluxos foram levados para teste com os participantes e eles executaram os casos de uso. A gente não fez nenhuma implementação, como já dito, com o real tokenizado, que é o nosso DREX de varejo, por conta das características da solução e também por conta das características do próprio DREX de atacado, que tem uma regulação diferenciada e que a gente não pode ter esse DREX de varejo, nosso real tokenizado, entre carteiras de instituições distintas. Então, isso traz uma complexidade grande e ficou bastante difícil da gente implementar esse fluxo utilizando o Anonymous ITER. Ficamos, então, só com esses 2 que a gente considera que são perfeitamente capazes da gente fazer uma avaliação do funcionamento da solução, das suas capacidades e das suas limitações. Bom, aí a gente partiu para o Starlight. Essa solução, ela também já foi apresentada para os participantes numa reunião mais técnica, a gente apresentou a arquitetura, mas, de qualquer forma, em linhas gerais, a gente traz algumas informações para ser divulgada publicamente. É uma solução open source desenvolvida pela Ernst Young. Para quem tiver curiosidade, a referência está aí no GitHub, é só dar uma olhada lá no código. É também uma solução de prova de conhecimento zero, mas ela tem um diferencial em relação à primeira solução que a gente testou, e por isso a gente trouxe para ser avaliada também, que ela foi criada com o objetivo de abstrair e de facilitar a implementação dessas provas de conhecimento zero para o desenvolvedor. A implementação dessas provas, ela não é fácil de ser feita, ela demanda uma expertise bastante específico de criptografia e de modelos matemáticos, e isso não é algo que seja natural para os desenvolvedores. Então, pensando nessa questão de abstrair e de facilitar a criação dessas provas, a solução foi construída
para que o desenvolvedor tenha conforto de criar negócios que tragam prova de conhecimento zero sem a necessidade do conhecimento da criptografia por trás disso. Bom, em linhas gerais, o funcionamento vem como esse desenho que tem aí, essa imagem. Então, a gente começa com um desenvolvimento simples em Solidity, né? Em seguida é feito uma anotação com decoradores naquelas informações que se deseja dar privacidade, e a partir daí a arquitetura tem um componente que é um transpilador de código, né, que executa um comando chamado Zapify dentro da arquitetura, e esse comando ele gera um conjunto de componentes que vai fazer toda a execução das regras de negócio do código que foi implementado, juntamente com a geração das provas de conhecimento zero. Tá? Então, em linhas gerais, o resultado final é composto por vários componentes, e a gente elencou aqui alguns principais, só para dar uma ideia de como funciona. Então, entrou lá o transpilador com o Zapify, gera-se um cliente chamado ZAPP, que é um cliente com API para execução das transações. Tem também a parte do Socrates Worker, que é a parte da arquitetura do Starlight que gera as provas de conhecimento zero, automaticamente a partir dos decoradores que foram colocados, e o Timber, que é um componente que faz o gerenciamento da Merkle Tree para poder fazer a geração e a validação dessas provas. Bom, o status atual. Conforme eu tinha falado, a gente já fez essa apresentação para os participantes, isso foi feito em fevereiro, e já levamos para teste a transferência do Real Digital. Para a gente implementar essa transferência do Real Digital, essa implementação foi feita pela equipe do piloto, com o apoio da consultoria Caleido. A gente pegou o código original do Starlight e a gente teve que fazer alguns ajustes, algumas correções e algumas adaptações para que esse fluxo de transferência de Real Digital pudesse ser executado. Quando a gente foi fazer o DVP, da mesma forma como a gente tinha feito com o Anonymous Iteras, a gente enfrentou algumas dificuldades e não conseguiu evoluir com a solução. Então, nós entramos em contato com a UI, e a UI prontamente se prontificou a nos ajudar na implementação desse fluxo. Então, eles pegaram a implementação para dentro da própria empresa e ficaram responsáveis por criar esse fluxo de compra e venda de título público com o Real Digital e nos apresentar, fazendo todas as especificações que nós passamos para ele, juntamente com a correção dos erros que a gente tinha encontrado. Esse trabalho foi feito ativamente pela UI, e na sexta-feira passada eles nos apresentaram um fluxo e nos entregaram uma nova versão, que vai ser analisada pela equipe, tão logo esteja apta para ser levada a teste, a gente vai fazer a comunicação para os participantes iniciarem os testes do DVP com o Real Digital. Quanto à implementação de qualquer fluxo com o Real tokenizado, a gente vai ter que conversar para entender se as adaptações que foram feitas na solução nos permitirão que a gente faça algum fluxo com o Real tokenizado, e mais uma vez, dado as características singulares desse ativo que torna a implementação dos fluxos bastante mais complexa. Bom, a terceira solução é a solução Parchain, e essa solução ela mudou de nome, tá? Então, a partir de agora, essa solução chama-se Rails. Ela é da mesma empresa, ela é desenvolvida pela equipe da Parfin, mas ela muda a sua nomenclatura a partir de agora. Então, a gente deixa de chamar Parchain e passa a chamar a solução de Rails. A gente escolheu trabalhar com essa solução porque ela traz uma arquitetura de privacidade diferente das outras duas que a gente estava trabalhando. Então, a gente tinha nas outras duas uma solução de privacidade baseada simplesmente na prova de conhecimento zero, e a arquitetura da Rails, então, ela traz uma divisão onde a rede é formada por uma rede básica, que é a nossa rede atual, Bezo, e ela é integrada a outras redes individuais, que são as ledgers privadas, que serão blockchains individuais separadas, e todas elas integradas através de bridges, tá? Isso tudo para fazer o tratamento da privacidade.
Para ficar mais claro o funcionamento, aqui está um desenho em linhas gerais de como seria. Então, a gente tem aí a representação de várias ledgers privadas, ou seja, a gente tem a ledger do Banco Central. O que está dentro de uma ledger privada, apenas quem faz parte dessa ledger conhece a informação. Então, na ledger do Bacen, apenas o Bacen tem acesso às informações. Da mesma forma, a gente teria uma para o Tesouro Nacional, para as instituições que participaram da rede e para outras entidades que eventualmente venham a fazer parte da plataforma Drex, tá? Cada uma dessas ledgers privadas é um EVM separado, tá? Um blockchain separado, e elas são interconectadas a essa commit chain, que, mais uma vez, é a nossa rede montada da forma como está a nossa rede Bezo, e elas são integradas por meio de bridges privadas, tá? Que transmitem a informação de forma criptografada. A informação ela só passa pela commit chain quando ela precisa trafegar de uma ledger privada para outra ledger privada. Se ela não precisa, se ela fica dentro da sua própria ledger, toda a programabilidade, todo o fluxo negocial fica restrito aonde está sendo executado dentro dessa ledger privada. Então, para exemplificar aqui, a gente tem, por exemplo, um Drex foi emitido aqui na rede privada do Bacen a pedido, por exemplo, do banco número 4. Então, ele nasce dentro da ledger do Bacen e o Bacen precisa, então, passar esse token para dentro do banco 4. Ele foi emitido, ele vem por meio da bridge, passa pela commit chain, que é importante destacar que a commit chain passa a ser a rede da verdade. O que está registrado aqui é o que de fato vale como registro para a comunicação entre essas ledgers. Ela passou pela commit chain, ficou registrada lá e passou a integrar a private ledger da rede do banco 4. A partir daí, qualquer operação que envolva simplesmente essa rede 4, está tudo aqui e ninguém mais tem acesso a essa informação. Tá? Então, esse é o conceito da privacidade com essas múltiplas camadas trazidas por essa solução. Status atual. Os fluxos estão em desenvolvimento pela Parfin. A Parfin tem atuado de forma bastante ativa junto com a equipe do piloto, implementando esses fluxos, validando esses fluxos com a equipe, e além da validação dos fluxos, a gente tem trabalhado também ativamente na validação do funcionamento da plataforma. Então, a gente tem entendido como tudo isso funciona, apontado algumas coisas, alguns problemas que a gente vê, e a Parfin tem atuado na correção desses problemas e na reestruturação, inclusive, da sua própria solução para atender os requisitos do Drex. Tá? Todos esses 4 fluxos estão implementados, tanto a transferência de real digital quanto de real tokenizado, e a compra e venda de título com real digital e com real tokenizado. Então, a gente vai ter todos os fluxos sendo implementados e testados pelos participantes. A previsão de início dos testes é em junho. Eu grifei aí o início porque é uma previsão para a gente começar. Isso tem que ser muito bem alinhado com todos os participantes. A gente tem 16 participantes para poder fazer esses testes. É uma solução de instalação mais complexa do que as outras duas que a gente vem trabalhando, então a gente precisa alinhar muito corretamente e fazer tudo isso da forma mais suave possível e com bastante segurança para que a execução desses fluxos ocorra de maneira simples e sem maiores complicadores. Tá? Então, a gente prevê iniciar esses testes em junho. Bom, por fim, de forma a dar total transparência a tudo que está sendo feito dentro do piloto, a gente começou a testar uma solução que foi trazida pela Microsoft, que chama-se ZKP Nova. Essa solução chegou até a gente a partir do próprio anúncio público que sempre fizemos nos fóruns, dizendo que se alguém tiver alguma solução de privacidade que possa atender aos requisitos do piloto e que seja interessante para que a equipe avalie, a gente estava aberto para receber essas propostas. A Microsoft nos procurou com algumas ideias, algumas soluções, e a solução
que nós entendemos que seria interessante ser avaliada é essa solução ZKP nova. Tá? É uma solução de ZK Rollup. Nós estamos em fase de avaliação, os fluxos estão sendo implementados pela Microsoft, a Microsoft tem investido bastante na implementação dessa solução e dos fluxos, então nós estamos seguindo o mesmo processo de validar todos esses fluxos, validar a arquitetura, validar a solução, para em seguida a gente partir para uma fase de testes com os participantes, se todas essas avaliações realmente demonstrarem que é uma ferramenta que é passível de ser testada dentro do piloto Drex. Tá? Bom, da parte de atualização da fase 1, era isso, e agora eu passo, então, para o Fábio, ele vai fazer a introdução da fase 2 do nosso piloto. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Araújo, eu sou coordenador da iniciativa Drex. Como foi adiantado hoje, foi publicado uma resolução que altera o regulamento do piloto Drex, e essas alterações elas têm por base novas diretrizes do piloto que estão no voto, que deve ser publicado, se já não foi publicado, será publicado ainda hoje. Essas novas diretrizes estão em linha com o regulamento anterior do piloto Drex, que solicitava que fosse feita uma avaliação e um redirecionamento do piloto ao fim dos trabalhos da primeira fase. Como a primeira fase está chegando ao fim, nós fizemos uma avaliação interna em conjunto com os participantes do piloto para determinar em que direção seguir, e optou-se por ampliar os testes. E então, nessa fase, nós vamos testar características de governança que são muito importantes para o bom funcionamento da plataforma. Até o ponto atual, todos os smart contracts desenvolvidos foram feitos pelo Banco Central apenas, e os participantes fizeram testes com os smart contracts e sistemas auxiliares over Ledger. Então, a gente acha que é muito importante ver como que a publicação de smart contracts e a possibilidade de trazer outros ativos afeta a governança dessa rede. Então, nessa fase, a gente deve solicitar em breve aos participantes do piloto que apresentem novos casos de uso, novos modelos de negócio, que vão nos dar a possibilidade de testar modelos de governança diferentes dentro desse ambiente, amadurecendo um pouco mais e avançando no projeto do piloto. Uma outra característica importante que esses modelos de negócio novos e esses novos smart contracts podem trazer é uma avaliação da privacidade junto aos requisitos negociais desses novos casos de uso. Então, cada caso de uso pode ter um requisito de privacidade diferente, então nós vamos ter uma variedade maior de casos de uso para avaliar. Provavelmente as soluções de privacidade não vão conseguir abarcar todos os casos de uso, e a gente vai, dentro dessa pesquisa, dessa nova fase de testes, avaliar como que as soluções que já estão implantadas podem afetar esses casos de uso, e como outras soluções que a gente vai continuar pesquisando e testando podem afetar o uso da plataforma. Seguindo com a apresentação, como é que nós pretendemos fazer isso? Primeiramente, a inclusão de novos ativos é uma característica fundamental. No momento, nós temos um universo limitado de ativos. Nós temos o Drex atacado, que é o real digital, o Drex varejo, que é o real tokenizado, e títulos públicos federais. A intenção é trazer outros tipos de ativos para dentro da plataforma,
e desta maneira é necessário que a gente traga os reguladores desses ativos com a governança sobre os participantes, os regulados e também sobre esses ativos. A gente tem contado com a colaboração do Tesouro Nacional, que é o emissor de ativo nessa primeira fase, a gente tem contado com a CVM como observador nessa primeira fase do piloto, e a gente espera poder engajar de forma mais efetiva os participantes para que a gente possa testar os outros reguladores, para que a gente possa testar de forma mais completa a infraestrutura do Real Digital. Então, eu só relembro aqui, como me foi solicitado, o e-mail para perguntas é forum.drex@bcb.gov.br. Caso você tenha uma questão, por favor, submeta através desse e-mail. Então, dando continuidade, como é que a gente vai ampliar esse escopo? Agora, em 2024, os atuais participantes do piloto vão trazer novos casos de uso para implantação ao longo do segundo semestre. A gente deve agora, assim que se encerrar as atividades do relatório, a gente deve fazer essa chamada para os participantes, para que a gente possa avaliar novos casos de uso, para testar as questões de privacidade relativa e referente a esses casos de uso e a governança do sistema. E, uma vez que nós tenhamos definido um padrão de governança e tenhamos amadurecido um pouco mais a plataforma Drex, nós vamos abrir para a participação de novos proponentes. E, ao longo do segundo semestre, provavelmente no terceiro trimestre, nós vamos abrir um chamamento público para que quem esteja interessado em participar da plataforma Drex traga casos de uso para que a gente possa efetuar testes no primeiro semestre de 2025. Isso é uma questão importante, é uma rede complexa e que a gente pretende que preste serviço de forma descentralizada, como já foi ressaltado, e para isso é importante que você tenha um ecossistema diverso de atores fazendo diferentes papéis dentro do ambiente. Então, nós vamos fazer esse anúncio público de modo que todos que estão interessados possam submeter seus casos de uso. Isso deve ocorrer no terceiro trimestre desse ano. Acho que esses eram os pontos sobre o escopo negocial e, na segunda fase, além do escopo negocial, nós temos outros aspectos técnicos que também serão desenvolvidos, e eu passo de volta a palavra aqui técnica, André Castanheira. Obrigado. Falando agora da fase 2, é só um complemento, né, do que o Fábio Araújo comentou, né? Acho que o protagonismo vai ser mais dos participantes para a gente analisar novos casos de uso, porém, como nós aqui somos do DEMAB responsáveis pela execução da política monetária, nós pretendemos implementar os contratos para operações compromissadas, que são as operações responsáveis pela execução da política monetária pelo Banco Central. Então, era isso que eu gostaria de incluir, compartilhar com vocês sobre a fase 2, e passo a palavra para a Clarissa. Bom, daqui do ponto de vista de tecnologia, é só para a gente deixar claro que a gente, exatamente como ela foi criada, tá? Então, a gente vai ter ali o nosso ambiente de Drex público, onde a gente vai ter os contratos implementados de forma sem privacidade de real digital, de título, de real tokenizado, e esses novos negócios que serão propostos e desenvolvidos pelos participantes, tá? E, paralelamente a esse Drex público, a gente tem, então, os nossos N nichos de Drex privado, onde a grande ideia aqui é a gente propor novos negócios, mas, principalmente, tentar encaixar esses novos negócios dentro das soluções de privacidade que estão disponíveis ou
outra que eventualmente surja e que se justifique ser também implantada nessa rede. Tá? A ideia é a gente manter as soluções que estão agora, tá? E juntamente com o código aberto do nosso Drex público. Eu gostaria de ressaltar essa questão da privacidade. Como a gente colocou lá no escopo inicial, a gente busca uma solução que tenha programabilidade com privacidade. Então, assim, a gente propor novos negócios e criar novos negócios que não se encaixem em absolutamente nenhuma solução de privacidade, a gente continua exatamente com o mesmo problema inicial. Então, o nosso pedido de tecnologia é que a gente proponha negócios pensando em como encaixar esses negócios nas soluções ou negócios que eventualmente não precisem, de fato, de privacidade. Tá? Esse é o recado da tecnologia para a segunda fase. Fábio ou Rogério, vão dar seguimento. Nós passamos agora a uma sessão de perguntas e respostas. Nós já temos algumas respostas. O Rogério selecionou. Obrigado, Fábio. Obrigado, Clarissa, Fábio, André, Haroldo. Bem interessantes as apresentações da parte técnica. Vamos agora, então, para a parte de perguntas. A gente tem algumas perguntas, então, para a gente começar o debate com a audiência. Primeira pergunta é do Marcos Gonçalves, de São Paulo. Essa pergunta pediu para o Fábio endereçar. O Drex será responsável por pagamentos de ativos e títulos numismáticos usando bancos, agências para cada estado e cidade? Eu acho que o importante para compreender essa pergunta e talvez outras perguntas relacionadas seria que o Drex ele é uma plataforma, então você vai utilizar a plataforma para fazer pagamento, mas o responsável pelo pagamento de cada um dos títulos é o emissor do título. Você pode delegar isso a smart contract, dependendo da situação, dependendo de como o título foi criado, de que tipo de contrato esse título está sendo utilizado como garantia, mas é importante ter em mente que o Drex é uma plataforma onde o mercado vai poder agregar serviços. Então, um título que se deve a um terceiro pode ser usado em garantia, uma liquidação intermediária que seja feita, um pagamento de cupom ou um outro tipo de pagamento intermediário pode ser tratado diretamente pelo smart contract para fazer a transação, mas esse serviço é um serviço do mercado financeiro, é um serviço de um prestador de serviços, e ele vai ser responsável por essa transação. O Drex é apenas a plataforma que traz essas possibilidades para a sociedade. Muito bem colocado. Acho que os pontos a ressaltar são esses mesmos. Acho que a gente está tratando de uma plataforma que é uma plataforma multiativos. Ela foi desenhada para isso, tanto que nessa segunda etapa a gente está abrindo para ativos e contratos de terceiros, inclusive contratos e ativos até regulados por outros reguladores, como no caso do mercado de capitais, que é um mercado que tem desenvolvido muito a tokenização de ativos e tem mostrado um interesse muito grande de se juntar a gente nessa plataforma. Então, a gente quer trazer também para teste esse mercado. E, como você bem coloca, acho que a questão central aí que a gente vai ter espaço também para poder aprofundar nessa segunda etapa é a questão da governança, né? Acho que tanto do ponto de vista de decisão de upload de contratos e de ativos, quanto da questão do relacionamento e da coordenação entre os diferentes reguladores também. Bom, vamos uma segunda pergunta também, acho que a gente pode endereçar por aqui. O Marlon Klein, ele é CEO da Conta Rico. Ele comenta que recentemente foi aprovada uma medida provisória para a criação de um mercado secundário para negociação de títulos imobiliários no Brasil. Aí ele pergunta, existe a possibilidade desse mercado secundário de títulos imobiliários funcionar na plataforma multiativa do Drex sob a forma de títulos tokenizados?
e eu complemento ou vice-versa? Posso começar daqui então, e você me complementa e me corrige depois, por favor, Fábio. Eu Tá acho que certo. o primeiro ponto, o Marlon, que eu acho que a gente tem que deixar claro é que assim, essa MP ela não trata do Drex. Então, essa MP ela não foi pensada levando em consideração o Drex, é uma MP que trata do cenário atual com base nas infraestruturas que a gente tem atualmente disponível no mercado. Acho que primeiro, acho que é importante dissociar isso. Segundo ponto, no que diz respeito especificamente ao mercado que você está tratando, que é o mercado de crédito imobiliário, aí nesse ponto eu concordo com você. Acho que existe um grande potencial. De novo, a gente está desenvolvendo o Drex com o direcionamento de ser uma plataforma multiativos. A gente vê como um potencial caso de negócio você ter crédito imobiliário sendo negociado nessa plataforma. Inclusive em conversa com participantes do piloto, a gente inclusive já debateu alguns casos de uso, levando em consideração esse ativo financeiro. Potencialmente é um ativo financeiro que pode estar sendo testado na segunda etapa que a gente vai entrar agora, então pode ter algum caso de teste com ativos representativos de crédito imobiliário tokenizados na rede, contratos inteligentes tokenizados. Me parece que a plataforma ela comporta isso, ou vai comportar isso no futuro, e comporta nesse momento do ponto de vista de teste, né, de piloto, que é o momento que a gente está. Do ponto de vista de demanda social, é um tema que geralmente ele é trazido. Então, sempre quando a gente fala da plataforma Drex de DLT, um dos potenciais casos de uso, talvez um dos primeiros casos de uso que vem à mente das pessoas é justamente esse, de você ter a negociação tanto primário quanto no secundário de crédito imobiliário. Existe, efetivamente, nessa MP, um fomento a esse mercado secundário de crédito imobiliário. Se você olha em outros países no mundo, esse mercado ele é um mercado que é bem mais forte, bem mais líquido do que nacionalmente. A plataforma ela vai estar pronta para isso, que a plataforma, acho que puder colaborar do ponto de vista de desenvolvimento desse mercado, acho que ela vai estar pronta para fazer. Por favor, Fábio, complemento, me corrija aí se tiver algum ponto. Sim, eu acho que é importante ressaltar que o mercado imobiliário ele tem avançado bastante na digitalização dos seus ativos. A gente tem visto vários projetos dos diversos reguladores, que o mercado imobiliário tem uma regulamentação fragmentada. A gente tem visto essa iniciativa de trazer esse registro para o ambiente blockchain, que facilita a integração no momento posterior. Eu concordo que a questão do crédito imobiliário é uma questão muito interessante. Além disso, a gente tem a questão de utilizar esses valores imobiliários que as pessoas têm como garantia em outras transações, que é um mercado que é muito pouco desenvolvido no Brasil e que pode se aproveitar dessa tecnologia. Então, eu vejo várias aplicações interessantes. A gente tem essa dificuldade da competência regulatória ser um tanto fragmentada, então a gente tem que fazer acordos com diferentes participantes para que a gente possa trazer um caso efetivo, mas o mercado está muito interessado nisso e a gente vê bastante casos de uso que poderia melhorar para a população o acesso aos mercados de crédito imobiliário. Totalmente concordo com o que o Rogério falou. Eu acho muito bom o ponto que você levantar, você levantou, quando você olha o mercado, por exemplo, de home equity, de reverse mortgage lá fora, são mercados muito mais pujantes do que o brasileiro que está começando a se desenvolver agora. Eu concordo, acho que a plataforma no futuro ela tem muito a contribuir para a evolução desse mercado. Pergunta seguinte, é do Luiz Fernando Lopes. Ele pergunta se os consórcios atuais terão que submeter uma nova inscrição para a segunda fase, ou se assim desejarem, desde que tenham um novo caso de uso, estarão automaticamente na segunda fase. Posso pegar essa. Então, sim, os participantes do piloto, os que já foram selecionados para a primeira fase, eles continuam na segunda fase, se quiserem participar. Então, a gente vai abrir nas próximas semanas, entrar em contato com os participantes, verificar se eles têm interesse em fazer a publicação de smart contracts, para que a gente possa avaliar tanto a privacidade quanto a governança desses smart contracts da rede. E, então, não é necessário uma nova inscrição. Os novos participantes
que nós vamos precisar primeiro amadurecer essa questão da governança para que a gente possa abrir a plataforma para a entrada de novos participantes. Eles vão ter uma oportunidade que a gente vai abrir uma chamada geral, então todos os participantes do mercado que regulado vão poder submeter os seus casos de uso, e aí terá uma seleção para início em 2025. Então, nós temos dois momentos. Um primeiro momento que vai ser a continuidade dos testes de piloto que nós temos atualmente, com smart contracts publicados pelos atuais participantes, para que a gente possa avaliar alternativas de privacidade e desenvolver uma estratégia de governança desses smart contracts de terceiros. E uma vez desenvolvida essa estratégia de governança, a gente abre para a entrada de novos participantes a partir de 2025. Obrigado, Fábio. Acho que é bom lembrar também que eu acho que você coloca muito bem nesses dois passos, e como a gente comentou anteriormente, nesse segundo passo, dado a demanda que a gente tem tido atualmente dos participantes do mercado de capitais, das associações, do mercado de valores imobiliários, a gente está em tratativas com a possibilidade da CVM participar da governança do DREX, inclusive potencialmente com toda a regulação da parte da CVM no mercado, que lhe é pertinente do ponto de vista de regulatório, inclusive da potencial incorporação dos participantes desse mercado, dos entes autorizados não pelo Banco Central, mas por outros reguladores com os quais a gente tenha um acordo de cooperação, como, por exemplo, a CVM, eles poderiam participar diretamente da rede também. Então, acho que é um outro ponto também que a gente potencialmente pode trabalhar aí a partir do segundo passo, dessa segunda etapa que se inicia agora. A gente tem duas perguntas da Samara Lima agora. A primeira, ela pergunta se a ampliação do escopo do DREX diz respeito à inclusão de ativos, TVM de emissão privada. Por favor, Fábio. Sim, a ideia é incorporar títulos de uma maneira mais geral. A gente tem só a restrição de que, caso esses títulos não sejam regulados pelo Banco Central, nós precisamos de uma participação efetiva do regulador, porque o regulador desses títulos que dão autorização de funcionamento, então eles vão dar autorização de inclusão na rede, vão determinar qual é o formato de negociação, que cada mercado tem uma regulação própria, então você vai ter um desenvolvimento que vai ter que ser feito, e eu acho que isso é de interesse dos outros reguladores, como o Rogério mencionou, a CVM tem acompanhado a gente para e passo ao longo do projeto DREX, e eles têm bastante interesse em fazer tokenização de outros ativos imobiliários, valores imobiliários para trazer para dentro da plataforma, e a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acho que assim, um dos guias lá, dos direcionamentos que a gente tem do DREX é que a questão da forma de corporificação do ativo, ou seja, a tokenização, ela não muda a natureza econômica do ativo. Então, inclusive no que diz respeito à abrangência regulatória. Então, se eu tenho um ativo que hoje em dia é regulado por outro regulador, ele não vai passar a ser regulado pelo Banco Central, por outra entidade, simplesmente pelo fato dele ter sido tokenizado. Então, isso acho que é importante quando o Fábio coloca que isso depende também. A gente precisa da participação do regulador, porque ele vai ser um ativo que ele tem um outro ente regulador que não é o Banco Central, mas como ele bem colocado, se a gente está aberto, acho que a gente tem interesse mais diretamente no que diz respeito à competência do Banco Central, do desenvolvimento de ativos financeiros de emissão privada. No caso de valores imobiliários, a gente teria CVM, a gente poderia ter, inclusive, ativos reais, como a gente comentou aqui anteriormente no caso de crédito imobiliário, por exemplo, poderiam ser tokenizados também na plataforma, dependendo, como o Fábio muito bem colocou, da participação do regulador daquele ativo específico. Segunda pergunta da Samara. Alguma perspectiva para a inclusão de ativos que não sejam títulos de valores imobiliários, por exemplo, tokenização de operação de crédito? Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso. Se você quiser complementar, Fábio, mas me parece um caso bem usual, até que vem à mente das pessoas, bem intuitivo até, parece um caso bem intuitivo de uso da plataforma. Então, assim, existe sim, acho que depende, de novo, do interesse dos participantes de mercado,
mas me parece que sim. Não sei se você quer complementar alguma coisa nessa pergunta, por favor. É isso mesmo, Rogério. E crédito é até mais simples, porque, como nós somos reguladores do mercado bancário, não precisaria nem da inclusão de um terceiro, mas de um outro regulador na plataforma. Mas a gente está aberto a, inclusive, trazer outros ativos que não regulados pelo Banco Central ou não regulados pela CVM, e aí a gente está aberto para conversar com os reguladores para trazer todos para dentro dessa rede, porque a intenção do Drex é ser a rede do Sistema Financeiro Nacional no modelo tokenizado. Eu acho que tem duas perguntas aqui, eu vou passar mais rapidamente, porque eu acho que elas já foram abordadas anteriormente também. A primeira pergunta é do André Zandonadi. Ele pergunta se existiria a possibilidade de novos participantes nessas novas fases a serem testados no piloto Drex. Como o Fábio comentou anteriormente, vão ter 2 passos nessa próxima fase. Agora, o primeiro passo, ele vai ser o desenvolvimento de contratos inteligentes e a agregação de ativos emitidos por participantes já presentes na rede, e depois, no segundo passo, a seleção e a inclusão de novos participantes, e potencialmente até dependendo do acordo que a gente tiver com os reguladores, inclusive participantes que não sejam regulados diretamente pelo Banco Central, mas por outros entes reguladores que tenham convênio com a gente e que tenham interesse também no desenvolvimento dessa tokenização dos ativos por eles regulados. A segunda é do Yuri Pereira. Eu acho que também a gente já abordou. Ele gostaria de saber se o BC irá possibilitar o desenvolvimento independente, possibilitar que desenvolvedores independentes consigam realizar testes e desenvolver sistemas integrados com a plataforma Drex. De novo, sim, isso vai ser possível, com a ressalva de que nesse primeiro passo da segunda etapa, por meio de participantes da rede, já participantes da rede, hoje em dia a gente tem 16 consórcios com algo em torno de 70 participantes, então esses participantes vão poder desenvolver, e no passo seguinte, restrito aí aberto a demais participantes, mas ainda restrito a entes regulados pelo Banco Central ou por autoridades que a gente tenha convênio no âmbito do desenvolvimento do Drex. Não sei se você quer agregar algum ponto em relação a essas duas perguntas, Fábio, por favor. Não, eu acho que é isso mesmo, só estressando o cronograma. A gente vai, daqui a algumas semanas, solicitar aos atuais participantes casos de uso de smart contracts para avançar na definição da governança e outros testes. E, ao longo do terceiro trimestre, a gente vai abrir para outros pretendentes a participar do piloto Drex para que apresentem seus casos de uso. Então, a gente tem esse cronograma para abertura de participação. Okay. A pergunta seguinte é do Guilherme Funchal, do Serpro. Não sei se o Fábio ou a Clarissa podem endereçar essa pergunta. Ele pergunta se na segunda fase do projeto já será possível propor oráculos para validação de dados nos smart contracts. Você gostaria de tratar desse ponto, Clarissa? Respondo. Então, isso tudo vai depender dos negócios que forem propostos, né? Então, a gente vai receber as propostas de negócio, vai avaliar o que precisa ser feito para que esse negócio seja implantado na rede, e se necessário for a implementação de um oráculo, a gente vai discutir como fazer essa implementação. Tá? Ok. Tá, vou emendar mais duas perguntas aqui para a Clarissa também, então. As duas perguntas são do Pedro Magalhães. A primeira é vou juntar as duas em uma só. As soluções de bridge entre diferentes blockchains estão sendo desenvolvidas de forma interna ou se utilizam códigos abertos de outras soluções? Seria viável em futuro próximo uma bridge com blockchains públicas? Tá. As únicas bridges que a gente tem atualmente no projeto são as bridges fornecidas pelas soluções desenvolvidas pela Parfin e pela Microsoft, ou seja, a Rails e a nova DKP. Então, são bridges que fazem parte da solução de negócio deles, não tem nada sendo desenvolvida pelo Banco Central. A gente não tem nenhuma previsão de desenvolvimento de bridges até o momento. Mais uma vez, tudo depende dos negócios que vão surgir
na segunda fase. Não temos nenhum impedimento técnico para a implementação de bridges, o que só deveria ser analisado são os impedimentos de regulamentação, quando a gente fala de redes públicas, né? Então, assim, como seria a regulamentação para um ativo regulado pular para uma rede pública? Tá? Eu só gostaria de ressaltar que, assim, no escopo do piloto, nós ainda não estamos pensando nessa conexão para a rede pública, mas isso está no planejamento de desenvolvimento da iniciativa DREX como um todo. Então, é uma coisa que a gente pretende tratar, a gente depende de regulação das prestadoras de serviços de ativos virtuais, que está em desenvolvimento, então a regulação desse mercado em ambiente público tem que ser desenvolvida para que a gente possa começar a tratar desse tema. Eu acho que é um tema tão abrangente, com uma profundidade tão grande em termos de tempo, né? Porque assim, a gente pensar agora, né, em tudo é meio que impossível. Eu acho que o Fábio coloca muito bem. A gente tem desenvolvido a plataforma já levando isso em consideração, mas são coisas que eu acho que no futuro a gente vai ter o desenvolvimento. Acho que o timing ainda é muito cedo para a gente pensar nisso, embora, de novo, acho que isso sempre está na nossa cabeça quando a gente está trabalhando na plataforma. Voltar uma pergunta que eu achei interessante, que eu acho que é bom a gente esclarecer, Fábio, em relação aos casos de uso do piloto. Existe uma pergunta aqui da Larissa, do Itaú, se vai ter alguma limitação do número de propostas que vão ser feitas por cada consórcio. Se cada consórcio do piloto vai poder propor só uma proposta de modelo de negócio. Acho que esse ponto é importante da gente esclarecer, né? Sim, esse é um caso, um problema interessante para a gente, né? Porque a gente gostaria de ter a máxima variedade de casos de uso. Por outro lado, a gente precisa que as equipes de negócio do Banco Central consigam acompanhar esses casos de uso. Então, a gente não vai limitar a um caso de uso por participante, por consórcio participante. Pode submeter mais de um caso de uso. A gente também não pode dizer que a gente vai aceitar todos os casos de uso propostos. A gente vai avaliar caso a caso e discutir com o participante qual é a prioridade para que a gente possa integrar esses casos de uso de modo a tratar desses pontos da governança e da privacidade. A gente tem um objetivo específico nesse segundo semestre, né? É verificar outros requisitos alternativos de privacidade, que podem ser diferentes em diferentes casos de uso, e verificar também a governança de publicação e de execução de smart contracts nesse ambiente. Então, a resposta curta pode submeter mais de um, a gente vai ter que conversar para ver quantos casos a gente vai colocar para dentro. Larissa, pode pôr você aqui para pensar aí, para desenvolver casos de uso aí, que a princípio a gente não vai ter limitação, não. Se tiver casos de uso interessante, a gente quer testar sim. Deixa eu chamar o André Castanheira de volta para o debate, que eu acho que tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que ele pode esclarecer para a gente. Ele retoma um pouco aquela questão dos títulos numismáticos, mas assim, eu acho que é interessante, eu acho que a gente fazer uma análise mais geral, e depois também eu posso entrar um pouco, Fábio, entrar um pouco também. A pergunta do Rodrigo Teodoro, de São Paulo, se o DREX será usado para pagamento aos donos dos títulos, já agora nesse momento de teste. Estou entendendo que ele está pensando em pagamento em termos de eventos, por exemplo, do título, alguma coisa nesse sentido. Castanha, você pode esclarecer para a gente aí, por favor? Sim, LTN foi um dos títulos que nós tokenizamos e colocamos na rede, e durante a fase 1 nós elaboramos os casos para o ciclo de vida completo do título, incluindo o resgate, que é o termo técnico para o pagamento. Então, esse cenário já ocorreu, inclusive, na nossa rede, tá, Rodrigo? Eu posso falar sobre LTN, que foi o caso concreto, né, foi título público que nós utilizamos. Os demais, como você mencionou, títulos numismáticos e TDAs, eles ainda não foram implementados, mas entendemos que o ciclo de vida, o ideal é que ele esteja completo, né? Desde a sua emissão até o seu vencimento. Ok? Obrigado. Acho que é isso. Assim, acho que o princípio ele é geral, assim, vai depender, obviamente, do desenvolvimento de contratos para isso, mas assim, a plataforma ela suporta e o mais eficiente, o mais direto seria que os próprios contratos eles já seriam suficientes para poder
fazer esse pagamento de eventos, no caso dos títulos que estariam ali registrados na nossa plataforma. Fábio, passar essa para você. O Gabriel Rodrigues da Elo, ele pergunta se há espaço para abordarmos casos de uso de pagamentos offline ou se o foco está 100% em testar outros tipos de ativos. Está no mudo, Fábio. Desculpe. Esse é um caso de uso que ele é interessante, tem tecnologias que são aplicáveis, aí a gente precisa entender se esse caso de uso é dentro de um ambiente privado, por exemplo, a Elo oferecendo pagamentos do offline somente para os seus participantes, e aí isso teria uma implicação para a rede Drex, ou se a intenção seria que isso fosse um padrão para todos os usuários do ambiente Drex. Essa é uma discussão importante, eu acho que, dependendo de como seja apresentado, a gente pode considerar a integração de uma solução desse tipo, apesar dela não estar exatamente no centro da atenção no momento, que é a governança de smart contracts. Ok. Duas perguntas do Márcio Mocelin aqui, vou pedir a ajuda de vocês. Acho que a Clarissa pode abordar uma, o Fábio, talvez a gente podemos abordar a segunda. A primeira é a seguinte: as operações feitas pelo BC Tesouro não deveriam ser através do Drex público como forma de manter a transparência? Acho que você pode comentar isso um pouco do ponto de vista dos testes de privacidade que a gente está fazendo, né, Clarissa, por favor? Isso. Aquele Drex público que tem lá é o Drex onde as operações estão abertas para todos que estão compondo essa rede enxergarem a operação. Né? Então, a gente tem o problema aí exatamente da privacidade, que é o problema de aderência ao nosso arcabouço regulatório por conta de sigilo fiscal e leis de proteção de dados. Se a gente deixa as operações de Drex, que são pagamentos, e operações de títulos, no nosso Drex público, todas essas operações estão sendo compartilhadas com todo mundo que faz parte da rede. Isso não está aderente aos requisitos vigentes. Obrigado, Clarissa. A segunda pergunta dele, Fábio, no caso de vendas de imóveis entre CPFs, quando se prevê a inclusão dos cartórios para a criação dos contratos inteligentes e manter de vez o famoso cheque administrativo nas compras de imóveis? Acho que a pergunta remete um pouco àquela questão do regulador que a gente estava tratando, Fábio. Acho que você puder explorar um pouco mais, por favor. Sim, o mercado imobiliário, como eu mencionei antes, tem vários tipos de negociação diferentes, e cada um desses tipos de negociação está submetido a competência de regulador diferente. Então, o Banco Central, por exemplo, trata bastante do mercado imobiliário quando tem crédito envolvido, quando é uma operação direta entre pessoas, é um tipo de associação de cartórios que tem essa competência. O ponto é que, para que a gente traga cada um desses casos, a gente vai precisar fazer um acordo de cooperação com cada um dos reguladores para que isso seja testado. Dessa forma, a gente acha que é muito mais provável que a gente consiga fazer esse tipo de acordo com reguladores que têm competência nacional, como é o caso do crédito imobiliário, que você tem já uma competência nacional para isso, como seria o caso de home equity, que também tem, mas a gente está aberto a discutir outros casos e incorporar outros reguladores dentro do ambiente, para que a gente aprenda mais como é que esse mercado, que é um mercado trilionário e muito travado aqui no Brasil, pode liberar valor para o uso das pessoas. Obrigado, Fábio. A gente tem 3 perguntas aqui do Jean Carlos, de São José, em Santa Catarina. Primeiro, Clarissa, acho que essa mais geral até, vou passar para vocês. Eu acho que não é só do Drex, mas já acho que de todos os sistemas do Banco Central, mas o Drex, como um sistema de Banco Central, acho que segue muito o nosso nível de qualidade. A pergunta dele é: qual a garantia de que não teremos uma interrupção no serviço das transações? É isso mesmo, é a garantia Banco Central. Né? Então, assim, a gente trabalha sempre para prover para a sociedade sistemas que tenham um alto nível de disponibilidade e uma estabilidade muito grande.
Então, o maior exemplo que a gente tem o próprio sistema de pagamento, o STR, né, atendendo todo o sistema financeiro, e a gente tem o Pix, que está mais próximo da população, do varejo, e são sistemas bastante estáveis, e o nosso trabalho sempre é nesse sentido de prover serviços com alta disponibilidade. Então, assim, a garantia é o nosso trabalho nesse sentido. Eu acho que é importante, você falou assim, não é um mercado novo que o Banco Central está entrando. Acho que a grande mensagem é essa, assim, não é um business novo que o Banco Central está entrando agora. O Banco Central sempre foi provedor de infraestrutura para o mercado, mesmo antes do STR, mesmo antes de 2002, existiam já as transferências interbancárias feitas pelo Banco Central. Então, a infraestrutura do mercado financeiro, de uma forma geral, do Brasil, ela é muito resiliente, ela é muito robusta, inclusive aquelas operadas pelo Banco Central. E o Drex ele vai ser uma nova plataforma, uma nova infraestrutura que vai se inserir nesse arcabouço de uma forma mais geral. Fábio, uma que remete ao o macroeconomista. Diga, vai lá, por favor. Queria fazer um comentáriozinho assim. Os sistemas que a gente tem feito para ter toda essa disponibilidade, eles têm redundância, e um sistema distribuído ele tem mais redundância ainda. Então, ele vai em linha com as estratégias que a gente usa para garantir estabilidade e disponibilidade para as pessoas, e até avança no sentido de que ele tem uma plataforma distribuída, facilitando com que você atinja os objetivos. Isso aí, Fábio, obrigado. Próximo, para o seu macroeconomista aí, eu vou retomar a sua macroeconomia, Fábio. A pergunta do Jean Carlos II é como fica a questão da valorização da moeda perante o cenário econômico? Eu acho que, relacionado ao Drex, como é que ficaria a questão do valor da moeda aí no Drex, Fábio? Isso é bem importante ressaltar aquela frase que a gente fala, o Drex é real. Ele é um real registrado numa nova plataforma. Então, a política monetária é que define o valor da moeda brasileira. Então, as pessoas podem perguntar, às vezes perguntam, mas vai ter uma emissão separada do Drex dentro do ambiente novo? A moeda só vai ser transformada? Eu acho que, do ponto de vista da condução da política monetária, o interesse do formulador de política é compreender a liquidez total da economia. Então, se essa liquidez está representada no formato de reservas bancárias, de depósito bancário ou de Drex atacado ou Drex de varejo, isso não tem implicações tão diretas. Eles talvez alterem um pouco as elasticidades dos modelos, porque você tem uma agilidade talvez um pouco maior de negociação, talvez não. Isso é uma questão empírica a ser discutida, e a gente está sempre atualizando os modelos de forma a trazer isso. Então, sim, para resumir, não tem uma quebra de paradigma na política monetária. A política monetária segue dentro do mesmo paradigma, você determinando a liquidez total da economia e essa liquidez se distribuindo pelos meios de pagamento de acordo com a utilidade que cada um desses meios de pagamento tem para as atividades econômicas das pessoas. E aí pode ser que tenha algum ajuste que precisa ser feito, mas não é nada que seja um novo regime, né? Só um ajuste de parâmetros, eu diria. Eu acho que volta aquele princípio que a gente sempre volta, né? Assim, a forma de incorporação do ativo não muda a natureza do ativo. Então, a gente está falando de real, a gente está falando da moeda. Não é o fato dele ser tokenizado, dele estar registrado agora numa rede DLT, que vai mudar a sua natureza. A última pergunta dele, acho que a gente já respondeu, só se vocês quiserem complementar alguma coisa. Pergunta se o ativo digital terá conexão com outras criptomoedas. Como a gente já comentou anteriormente, assim, não existe nenhuma previsão disso no âmbito do piloto, mas a tecnologia não proíbe que isso seja feito. E a plataforma está sendo desenvolvida com a possibilidade, no futuro, você ter interoperabilidade, interconexão com outras plataformas. Embora, de novo, assim, isso não esteja no escopo nem da fase 1, nem da fase 2 do piloto. Não sei se Fábio, Clarissa, quer agregar alguma coisa a isso. É só deixar claro que é um novo ativo, está sob a competência regulatória do Banco Central, então ele vai ser tratado como mais um ativo dentro do ambiente. Aí tem as questões tecnológicas de bridge, outros aspectos, outros detalhes que precisam ser tratados, mas a princípio não tem nenhum impedimento legal para que isso ocorra. Acho que esse é o ponto importante, como o Rogério mencionou.
O Arnaldo Bradesco, ele tem uma pergunta aqui, pelo cronograma, o piloto iria ter uma avaliação agora em junho de 24. Com os testes de privacidade ainda em andamento, essa avaliação será alterada ou mantida? E se for alterada, qual seria essa nova data? Bom, como eu comentei anteriormente, a gente vai finalizar esses testes nos próximos meses. Junho ainda é a data que a gente está, em termos de planejamento de previsão, junho é a data que a gente está trabalhando. Alguma postergação ela pode ocorrer, se ocorrer, tendo que ela não vai ser algo muito significativo, a data que a gente continua trabalhando é a de junho, do ponto de vista de planejamento, e como eu comentei posteriormente, depois a gente deve aí se dedicar algo em torno de 2 a 3 meses na produção de um relatório. Então, não existe nenhuma alteração formal ainda em relação a esse planejamento, com essas datas de junho, talvez um pouco mais a gente finalizando os testes, e depois mais 2 ou 3 meses na produção desse relatório. Não sei se Fábio ou Clarissa querem acrescentar alguma coisa em relação a isso. Eu queria só destacar que é importante saber que o relatório ele não é impeditivo para a fase 2, a gente vai seguir na fase 2 com o escopo que foi colocado, independente do que for feito no relatório. A gente esticou esse prazo de testes, por quê? Porque a gente teve problemas com o desenvolvimento de fluxos e de soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o empenho dos mantenedores de todas as soluções que a gente está trabalhando na evolução de seus produtos e na adaptação aos requisitos. Então, não existe absolutamente nenhuma justificativa para que a gente pare esses testes e não continue a evolução desses produtos, porque a gente tem um prazo para escrever o relatório. Então, a gente entende que o ideal é que a gente permita que essas evoluções aconteçam para que a gente tenha uma melhor avaliação desses produtos e da capacidade deles que estarão dentro da fase 2. Então, a gente entende que o relatório não é o divisor de águas e não é a coisa mais importante a ser feita no momento. O importante é a gente seguir com os testes e finalizar os testes. Obrigado, Clarissa. Acho que está todo mundo, tanto internamente como externamente, muito de olho no piloto e na documentação desse piloto. Acho que vai ser um documento muito interessante, mas eu acho que o ponto da Clarissa é muito bom. Assim, a gente não tem que se precipitar e cortar etapa. Acho que a gente tem tempo de fazer tudo e tem coisas que podem andar paralelamente, por exemplo, a entrada da fase 2. Uma pergunta do Márcio Alexandre do Sicor. Ele gostaria de saber se os participantes dos consórcios atuais poderão se unir para desenvolver caso de uso juntos. Acho que esse é um tema que a gente tem debatido muito, né, Fábio? Por favor. Sim, a gente acha que a associação dos participantes atuais não altera a configuração do piloto, então não teria problema nenhum que esse desenvolvimento seja feito em comum. Então, se for um desenvolvimento que os participantes considerem que é uma infraestrutura, talvez fosse o caso do Banco Central participar conjuntamente, mas pode ser que seja um desenvolvimento que é um modelo de negócio que é de interesse de mais de um consórcio participante, e isso pode ser feito no desenvolvimento conjunto sem problema algum. Do nosso ponto de vista, eu acho que isso está bem ok. Ok. Flávio de Freitas, da BBC, tem duas perguntas, acho que uma para o Fábio, outra para a Clarissa. A primeira, acho que ela é bem interessante, até do ponto de vista de governança, que a gente tem comentado aqui um pouco. Diz respeito ao deploy de smart contracts agora na fase 2 do piloto. A primeira pergunta é se os consórcios poderão desenvolver os contratos e fazer o deploy na rede de maneira unilateral, ou se será necessária a apresentação dos contratos e autorização prévia do Bacen ou do regulador. Esse é o ponto da governança que nós estamos discutindo, né? A princípio, atualmente, os participantes já podem fazer emissão. A gente só falou, a gente não quer emissão de smart contract que não seja o Banco Central nesse momento, para que a gente possa fazer os testes num ambiente mais controlado. Agora, a segunda etapa foca justamente em como permitir a entrada de serviço e garantir que esses serviços são prestados de forma segura para os participantes e que você tenha a componibilidade, a interoperabilidade entre os serviços que estão sendo prestados. Esse é o ponto fundamental. Eu diria que, assim, análogo ao que a gente tem pensado em fazer de
antes de publicar o nosso código, passar por uma auditoria, análogo que ocorre no ambiente público, que quando alguém vai fazer um deploy de um protocolo, ele passa por uma auditoria externa. Isso, naturalmente, vai ser um tipo de requisito que a gente vai colocar para deploy de código, pelo menos no passo futuro. Inicialmente, a gente pode ter mais liberdade, você pode gerar várias versões do código e depois abandonar, porque é um ambiente de teste, mas a gente precisa discutir com os participantes qual é a melhor forma de garantir essa segurança e essa governança. Concordo plenamente com esse ponto. Acho que a governança, e até pensando no futuro, quando a gente entrar em produção, acho que a governança é um tema extremamente complexo, que deve ser discutido de forma bem profunda, e a gente começa a ter a possibilidade de discutir esse tema, de começar a aprofundar nesse tema agora na fase 2. Clarice, quer agregar alguma coisa em relação a essa primeira pergunta? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu só gostaria de destacar que a grande questão para essa segunda fase é a gente discutir esses novos negócios. Então, esses negócios serão propostos ao banco e aí sim implementados e publicados. Não estou a fim de fazer um smart contract agora e vou colocar lá. Entendeu? Então, assim, os negócios têm que ser provocados, né? A questão da governança, de fato, é algo que a gente não discutiu ainda, é algo muito amplo de ser discutido. De antemão, a gente sabe que o Banco Central não tem nenhuma condição de ser esse órgão que vai olhar um contrato e dizer esse pode, esse não pode, mas algum mecanismo de governança tem que ser discutido para o futuro. Como o Fábio falou, para essa fase agora, a gente vai ter bem mais liberdade para fazer isso, provavelmente apenas com sugestões de que os códigos passem por processos de auditoria dentro dos próprios processos externos dos participantes, né? Então, é isso. Obrigado, Clarice. Vou emendar já a próxima, acho que essa vai ser fácil para você. Pergunta do Yuri Correia, da Tecban. Para a fase 2 do piloto, a rede Bezu continuará sendo a rede utilizada? Sim. Sim, continuará sendo. Simples assim, né? Simples assim, simples assim. Fábio, você falou que tem uma pergunta que eu não estou conseguindo achar sobre open source. Você quer daí já endereçar, por favor? Sim, teve uma questão sobre as bridges, que se perguntou se as bridges seriam seriam open source, são protocolos padrão. A Clarice esclareceu que a gente só está utilizando os padrões de conexão dos ambientes que a gente está testando, da Parchain, agora Rails e da Microsoft, mas eu gostaria de destacar, assim, tudo que a gente está fazendo tem esse requisito de ser open source. A gente precisa que tudo seja open source. A gente não pode ter caixa preta dentro desse ambiente, é um ambiente público, que ele tem que ter o máximo de transparência possível. Pode ser que em algum estágio, alguma parte do desenvolvimento esteja mais resguardada, porque é um processo de testes, né? Um processo de descoberta, mas a gente não pode ir à produção sem ter tudo em formato open source. Obrigado, Fábio. Acho que a última pergunta agora, outra pergunta do Flávio, da BBC. Clarice, por favor. Ele pergunta se existirão interfaces ou padrões de tokens comuns, por exemplo, ERC20 e ERC721, que devem ser implementados pelos smart contracts desenvolvidos pelos participantes. Não, a gente não vai, nesse momento, definir nenhum padrão nesse sentido, mas a orientação vai ser sempre que todo mundo utilize padrões. Os padrões que já são disseminados aí na comunidade, tá? Mas não vai ser algo que vai ser definido pelo Banco Central, vai utilizar esses padrões. Gosto do princípio do Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu acho que para você garantir a estabilidade do código, usar código e padrão já definido é a melhor forma de garantir isso.
Obrigado, meus caros. Acho que a gente passou por todas as perguntas aqui. Concorda? Algum comentário final? Alguém queria complementar em alguma pergunta aí que acha que teve algum ponto que poderia ser mais aprofundado? Por favor. Eu queria só chamar atenção para uma coisa. Quando eu falei ali do Drex público e do Drex privado, eu acho que faltou uma informação que é importante, né? Como a gente vai ter a rede da forma como ela está montada e com essas soluções, naturalmente, essas soluções que a gente vem testando e que estão sendo desenvolvidas e vão seguir se desenvolvendo durante essa segunda fase, qualquer evolução delas, a previsão é que a gente aplique essas evoluções na rede para que elas fiquem cada vez mais aderentes aos nossos requisitos. Então, elas não vão congelar no tempo da forma como está sendo testada agora, tá? Boa, Clarissa. Fábio, André, algum comentário final aí em relação às perguntas que foram feitas? Algum outro ponto? Bom, então acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Obrigado, Fábio, André, Clarissa, foi muito interessante. Acho obrigado ao público também pela audiência, pelas perguntas. Acho que as perguntas foram muito interessantes, deu oportunidade para a gente esclarecer muita coisa e acabar direcionando muita coisa aqui. A gente tem esse cronograma agora, então, a gente tem esse planejamento agora da fase 2 que foi apresentado. Próximo fórum a gente já tem data, Fábio? Ainda não, né? Geralmente a gente tem feito por trimestre, mas ainda não tem uma data para o próximo, né? Isso, nós temos tentado fazer uma vez por trimestre, depende da evolução do projeto. Eu acho que seria natural, após a conclusão do relatório, a gente ter um fórum para debater o relatório e fazer a atualização do andamento do projeto. Tá, então estamos falando de um provável próximo fórum ali, algo em torno de setembro, provavelmente virtual ainda, e no final do ano talvez fazer um outro híbrido, como a gente fez no ano passado, certo? Isso. Ok, então. A gente continua trabalhando por aqui, então. O e-mail ele continua ativo. Qualquer dúvida adicional, vocês podem acessar a gente por lá, então. De novo, agradecer aqui, então, ao Fábio, André e a Clarissa. Acho que a gente chega ao final desse fórum aqui. Obrigado pela participação de todos, pela audiência de todos. Obrigado pelo apoio do pessoal do Banco Central aqui. Obrigado, Fábio, André e Clarissa, pela participação no fórum. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia.